Jesus, não há ninguém igual a Ti. És digno de receber toda a nossa adoração. É por isso que estamos aqui. Seja entronizado em nossas vidas. Encontre em nossos corações pessoas que reconhecem o Teu nome, que se rendem inteiramente a Ti e que andam no fluir, no sopro do Teu Espírito. É o que a Tua igreja deseja, Senhor. E é por isso que nós estamos diante de Ti, com os corações abertos para Te adorar. E ao mesmo tempo, Senhor Deus, abertos para receber do Senhor a Tua palavra, Pai. Que seja o Senhor mesmo, por meio do Teu Espírito, a ministrar aos nossos corações, para que isso traga mudança de vida, para que o Teu nome seja exaltado e para que a Tua igreja cresça, para que a Tua igreja aprenda cada vez mais a andar de acordo com o Teu querer para as nossas vidas, Senhor, porque é isso que nós queremos. E por isso nós Te exaltamos, nós oramos, Te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Igreja, pode se assentar. Quero saudar a todos que estão aqui presentes, em nome de Jesus, na graça e na paz do Senhor. E oramos para que o Senhor, assim como o Senhor ministrou no primeiro culto, que agora também seja da mesma forma, que Deus tenha algo para nos falar, para nos mudar, para que nós cresçamos e cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor. E nessa noite nós vamos falar aqui sobre esse tema que está posto aqui à frente, tesouro em vasos de barro. Eu quero ler com vocês o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, versículo 7, para a meditação que nós temos aqui nessa noite. A palavra do Senhor nos diz, por meio do apóstolo Paulo: pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus, e não de nós. Agora há pouco, durante a ministração, a Thaís estava citando um texto do capítulo anterior, no último versículo, no versículo 18, que diz: e todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Esse texto traz à nossa memória a figura de Moisés, um homem de Deus, que cada vez que ele permanecia na presença do Senhor, como aconteceu durante aqueles 40 dias que ele subiu ao monte e ficou ali diante da presença do Senhor, da Shekinah de Deus, e ele desceu daquele monte com o rosto brilhando, e foi necessário que ele colocasse um véu na sua face, para que o povo de Israel não visse que a glória estivesse saindo ali da sua face. É para isso que serviu o véu. Assim ele cobria. Tamanha era a glória da presença de Deus, da Shekinah de Deus na vida de Moisés. Mas ao aplicar esse texto para nós, o apóstolo Paulo ele vem e nos chama a atenção que agora nós somos diferentes de Moisés. A gente já não traz mais esse véu em nossa face, mas é com o rosto descoberto mesmo que Deus vai nos transformando de glória em glória, para que cada vez mais nós estejamos no centro da vontade dEle, para que nós aprendamos, como filhos de Deus, a ocupar o lugar que nós devemos ocupar no reino de Deus. Esse é o propósito do Senhor para as nossas vidas, que nós dependamos cada vez mais dEle, da ação do Espírito Santo. Eu sei que
cada um de nós aqui, durante muito tempo em nossas vidas, a gente dependeu, sabe de quem? De nós mesmos, do nosso conhecimento, da nossa inteligência, da nossa capacidade. Só que o Senhor quer nos levar por um novo caminho, um caminho de excelência, um caminho que Ele nos conecta novamente com Ele, num reino onde o Espírito nos liga ao nosso Pai, o nosso Deus, e a gente começa a viver nessa sociedade, em cada situação que a gente vive, não mais na dependência de nós mesmos, mas na dependência do Espírito Santo. E quando o apóstolo Paulo ele começa esse texto aqui, ele exalta o ministério que ele recebeu de Deus pela misericórdia de Deus. Que ministério que é esse? O ministério de pregar o Evangelho de Jesus. E quando ele fala isso, ele diz, então eu não vou me desanimar, eu vou continuar. Ele fala que ele vai renunciar aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usar de engano e nem torcer a palavra de Deus. Havia um compromisso no coração do apóstolo Paulo de viver de acordo com o Evangelho que ele havia recebido de Deus. E por isso ele renunciava tudo aquilo, as mesmas coisas que acontecem conosco hoje em dia. Quem é cristão de verdade mesmo, em alguma fase da sua vida vai precisar renunciar a alguma coisa. Impossível ser cristão sem a renúncia. E o apóstolo Paulo renunciava essas posturas não cristãs e tinha um compromisso de pregar o verdadeiro Evangelho de Deus. E usando as suas próprias palavras, ele fazia uma clara exposição da verdade. Muito diferente do que nós temos visto aí em muitas e muitas igrejas, onde muitos evangelhos são pregados, mas não o Evangelho de Jesus. Então, um texto como esse nos chama a reflexão para que nós voltemos para a palavra de Deus, para que entendamos como nós devemos viver na dependência do verdadeiro Deus, vivendo o verdadeiro Evangelho. Nem para mais, nem para menos, mas o verdadeiro Evangelho que Jesus veio trazer. E ao falar sobre isso, o apóstolo Paulo ele também destaca que nem todas as pessoas têm um conhecimento a respeito desse Evangelho de Deus. Por quê? Porque o Deus desse século, existe um Deus desse século, que é o diabo, um Deus escrito com D bem minúsculo. Ele cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, não resplandeça sobre eles. Sabe uma pessoa cega que não consegue ter a visão, não consegue saber para onde vai? Porque a visão necessita de luz para que nós consigamos enxergar os objetos. Mas a palavra fala que os descrentes, aqueles que não conhecem a Deus, o Deus desse século cegou o entendimento deles. É um cegar de conhecimento, de entendimento, de maneira que essas pessoas vivem pelos instintos e não consideram e nem reconhecem a existência do Criador. Muito embora a palavra do Senhor nos diga que Deus continua sendo bom para conosco, derramando a chuva, o sol vem sobre todos nós, a natureza funciona perfeitamente com as suas estações, mas infelizmente isso para algumas pessoas é pouco para reconhecer o poder do verdadeiro Deus. O Deus que o tempo inteiro nos busca para nos trazer para o seu reino de amor, para que como filhos nós andemos na dependência dele em cada situação da nossa vida. Mas para nós, os cristãos, o apóstolo Paulo ele traz aqui uma figura do Antigo Testamento. Ele cita Gênesis capítulo 1, versículo 3, um texto muito conhecido, quando no começo da criação havia trevas sobre o abismo, só escuridão. E nesse contexto Deus disse, haja luz. A luz aparece no meio das trevas. Dizem que a escuridão é justamente a ausência de luz. Deus com o seu poder traz à existência a luz. E Paulo nos diz que esse mesmo Deus que fez com que das trevas resplandecesse a luz, esse Deus, ele brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Diferente das pessoas do mundo que não conhecem a Deus, aprove ao Senhor revelar a mim e a você o verdadeiro
Evangelho de Cristo. E ao falar sobre isso, o apóstolo Paulo, ele fala com seu público-alvo, ele chama eles para o verdadeiro conhecimento a respeito da palavra de Deus, e fala para eles que esse tesouro, que tesouro? Isso que eu acabei de falar, o Evangelho, esse tesouro, ele nos deu como se fosse tesouro em vaso de barro. No original aqui, barro, quer dizer, ostráconos, é como se fosse um artesão, ele vai em determinado lugar, ele pega uma argila, e dali ele forma um barro, com barro, um vaso, ele lixa ali aquele vaso, deixa ele liso, mas ainda assim, por mais que seja bonito esse objeto, ainda assim, um vaso de barro é uma coisa extremamente fraca, porque se cai ao chão, a gente sabe o que acontece, ele quebra. E esse tesouro que Deus trouxe até nós por meio do Evangelho de Jesus é um tesouro em vaso de barro. Por quê? Porque o nosso corpo, o apóstolo Paulo ele vai falar isso um pouco mais para frente nesse mesmo capítulo, o nosso corpo, ele pode envelhecer, nós estamos sujeitos à natureza, ao tempo, mas esse Evangelho que Deus colocou dentro de nós, ele é um tesouro infinitamente maior do que essa casca, essa casa terrena onde nós estamos. E aqui eu creio que o apóstolo Paulo, quando ele se dirige ali à igreja de Corinto e traz esse conhecimento, é no sentido de que ele quer fazer com que essa igreja, por mais que nós sejamos pessoas humanas, estamos assim, aqui nesse corpo, nós precisamos aprender a andar de acordo com esse Evangelho do Senhor, de acordo com esse tesouro que está dentro de nós. Tem uma parábola no Novo Testamento, a do tesouro escondido, que fala que quando alguém chegou ali naquele campo, descobriu um tesouro, o que ele fez? Foi lá, vendeu tudo que tinha para comprar o campo. Por quê? Porque sabia que lá tinha um tesouro. Ou seja, ele deu tudo que tinha, não por causa do campo, mas por causa do tesouro que ele sabia que tinha lá. E a mesma coisa deve acontecer conosco. O reino de Deus, que foi revelado para nós por meio do Evangelho de Jesus. Eu sei que muitos de nós, por mais que nós estejamos na igreja, porque tempo de igreja não faz com que ninguém fique maduro, já pensou? Depois de 10 anos, algumas empresas fazem isso, né? A pessoa faz 10 anos, ganha ali um broche, 15 anos mais um broche. Crente de 30 anos vai ser igual a Moisés. Não, não é assim. Por isso a palavra nos ensina que nós devemos nos abrir para o verdadeiro conhecimento a respeito de Deus. E isso depende muito da nossa busca pessoal. Não é pelas obras da carne, não, mas é pelo fato da gente se abrir para o Espírito Santo, para que Ele ministre em nossos corações. Até que ponto nós estamos realmente dispostos a abrir mão de tudo que a gente tem para fazer como aquele homem que descobriu o tesouro lá no campo, no terreno, foi lá e vendeu tudo para comprar? Até que ponto? Na dependência de Deus, para que Ele revele para nós o tesouro que é o Evangelho de Jesus. E ao pensar sobre isso, eu entendo que muitas pessoas, infelizmente, apesar do seu tempo de igreja, não conhecem o Evangelho de Jesus como deveria conhecer. Infelizmente, não conhece. E por isso a gente precisa pedir para Deus, para que Ele nos leve a um novo patamar na nossa vida cristã. Para que nós entendamos o que é o verdadeiro Evangelho. E quando nós pensamos no escritor desse livro aqui, quem? O apóstolo Paulo. Nada mais, nada menos que o próprio apóstolo Paulo. O texto de Filipenses, capítulo 3, o versículo 5, nos relembra que o apóstolo Paulo, se tem alguém que poderia se vangloriar do seu status, da sua inteligência, da sua capacidade como ser humano, ou ali de título que ele poderia ter, para alguém falar assim, puxa, essa pessoa tem tudo que poderia querer nessa vida, é o apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele nasce como israelita, o texto fala que ele é hebreu de hebreus, ele foi circuncidado ao 8º dia, ele era um cumpridor da lei,
tão zeloso ao ponto de perseguir a igreja de Deus, e pela justiça que vem pela lei, ou seja, se alguém conseguisse cumprir a lei de Moisés, o apóstolo Paulo foi uma das pessoas que mais chegou perto de fazer isso. Por quê? Porque ele fazia tudo rigorosamente de acordo com aquilo que estava nas escrituras sagradas do Antigo Testamento. Mas ainda assim, ele era um pecador. Havia algo no coração de Paulo ali que ansiava por algo maior. Maior do que os títulos, maior do que a honra que o mundo pode oferecer, maior do que um prazer de ter, de repente, bens, bastante dinheiro lá no banco, casas, enfim, tudo aquilo que o ser humano busca, sendo que quando ele morre, ele não leva absolutamente nada. Aí a palavra nos fala que o apóstolo Paulo, quando ele conhece o Evangelho de Jesus, ele fala que ele considera tudo aquilo que ele tinha, o status quo dele, o fato dele ter sido criado aos pés de Gamaliel, ele considera tudo isso como, na verdade, perda. Ele chega ao ponto de, no versículo 8, desse mesmo capítulo 3, ele dizer que ele considerou tudo isso como lixo, como esterco, para que ele pudesse alcançar algo maior, que é justamente o Evangelho de Jesus. O conhecimento a respeito do Evangelho de Cristo fez com que o apóstolo Paulo largasse simplesmente tudo, deixasse tudo de lado. Falasse, não, agora eu quero experimentar esse conhecimento de Jesus, ser encontrado nele, para que eu possa de alguma forma participar da ressurreição e ter acesso àquilo que o meu Senhor preparou para mim. E eu tenho certeza que no fundo do nosso coração, por mais que a gente encontre nesse mundo algum prazer, todos nós aqui desejamos algo maior. Nós buscamos algo maior. Porque eu penso comigo que não faz sentido algum uma pessoa viver anos e anos trabalhando, às vezes em 2 empregos para acumular, comprar 2, 3 casas, enfim, carro, melhor iPhone, sendo que quando ela morre, ela simplesmente não consegue levar absolutamente nada. A pessoa tem bilhões, mas quando morre, não leva nada. E por isso, o Evangelho do Senhor, ele abre a nossa visão, nos trazendo um conhecimento profundo a respeito do nosso Criador, para que nós saiamos dessa mesmice, dessa maneira fútil de viver, de achar que a nossa vida está aqui, de nós muitas vezes nos envolvermos mais nas situações que nos cercam. Se a nossa vida está tudo bem, ótimo, está tudo ótimo, mas se está ruim, está ruim. Quando na verdade, nós deveríamos, como filhos de Deus, aprender a andar na luz do Evangelho. Então, quando Paulo ele fala para o povo de Corinto que esse tesouro está em vasos de barro, ele chama a atenção que esse corpo aqui, por mais frágil que ele seja, nós carregamos dentro de nós algo sublime, que é esse tesouro. Que é um tesouro que o tempo pode passar, a nossa vida pode passar, enfim, nada disso tem importância. O importante, na verdade, é aquilo para o qual Deus tem nos chamado, é aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, o trabalhar de Deus em nossas vidas, coisa que o ladrão não pode roubar, porque a palavra nos ensina também que onde está o nosso tesouro, é ali que está o nosso coração. E o nosso coração, se estiver em qualquer coisa que não seja focar o Evangelho de Jesus para viver aquilo que Deus tem para nós, nós estamos vivendo fora do propósito de Deus para a nossa existência. Se nós somos pessoas levadas pelas circunstâncias, pessoas que vivem pelo aqui, pelo agora, pela visão, por aquilo que houve, nós não estamos vivendo o Evangelho de Cristo, porque Deus tem para nós coisas infinitamente maiores, uma nova forma de viver. Uma forma de viver como filhos que sabem quem são e que ocupam o seu lugar. Quando eu leio esse texto aqui, eu entendo que as pessoas costumam ir para os extremos. A pessoa fala, eu sou um vaso de barro mesmo, não presto, não consigo fazer nada. A soberania é de Deus, o poder pertence a Deus, e de fato o poder pertence a Deus, porque o próprio texto diz. O texto que nós acabamos de ler aqui, ele fala no versículo 7, que este poder, que a tudo excede, provém de Deus, e não de nós.
É verdade que o poder está em Deus, que o poder provém de Deus, está tudo nele. Mas, por outro lado, às vezes a gente vai pelo outro excesso, pelo outro lado, pelo outro extremo, ao ponto de pensar assim, já que tudo pertence a Deus, o poder está em Deus e eu não posso fazer nada, eu vou continuar vivendo essa vida mesmo, achando que isso é humildade, achando que isso é o propósito de Deus para nós, quando na verdade não é. Jesus não veio trazer um evangelho para que nós continuássemos vivendo da mesma forma como nós sempre vivemos. Tem a pessoa que não conhece a Deus, vive nas trevas. O inimigo cegou o entendimento delas. Essas pessoas são muito instintivas. Está tudo bem, tem dinheiro, está bem, não tem, está mal. E o crente, quando ele começa a viver dessa maneira, sendo uma pessoa que vive por aquilo que ele vê, pelas circunstâncias que o cercam, essa pessoa não está entendendo o que é o verdadeiro evangelho de Cristo. Porque o evangelho, ele quer nos libertar dessas circunstâncias. Ele quer nos libertar, inclusive, de nós mesmos. Porque eu sei que muitas vezes, todos nós aqui já passamos por traumas, já tivemos algumas situações na nossa vida, alguma palavra que nós recebemos quando a gente era criança, que a gente carrega, ou tem alguém lá na empresa que não gosta da gente, enfim, acontece um monte de coisa na nossa vida para que a gente tenha alguma situação ruim para ficar pensando quando está com a cabeça no travesseiro. Alguma coisa que nos puxa para baixo, sempre tem algumas situações assim. Mas a verdade é que esse evangelho quer nos libertar de tudo isso, porque quer nos colocar como filhos. Filhos que agora estão em comunhão com o Pai e que agora têm acesso à vida de Deus. Esse tesouro que cada um de nós aqui, que já recebemos a Jesus, que cremos no poder do evangelho, levamos dentro de nós. Esse poder que vai nos transformando cada vez mais parecidos com Jesus. A quem eu sou, quem eu era, os traumas que eu tive, nada, absolutamente nada disso importa. Porque sabe o que importa agora? Quem eu sou em Cristo. E dia a dia, o meu corpo pode ir envelhecendo, como a palavra diz, pode ir se corrompendo, só que o Espírito vai nos renovando e nos tornando cada vez mais parecidos com o Filho de Deus. É esse o poder do Evangelho de Jesus. É esse o poder. E para que isso aconteça, no versículo 10, o apóstolo Paulo, ele nos ensina uma lição, ele fala para nós o que nós devemos fazer para que essa vida, esse tesouro que está dentro de nós, domine os nossos corações e norteie a nossa vida. No versículo 10, o apóstolo Paulo diz, trazendo sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Você quer que a vida de Jesus seja revelada no seu corpo físico? Você precisa trazer em seu corpo o morrer de Jesus. Em Romanos 6, versículo 6, fala que Jesus, ele morreu na cruz e ele enviou o Espírito. Ele pagou o preço para que o corpo do pecado fosse desfeito. Quem veio na última escola dogmática pode ouvir e entender muito bem sobre isso. Ele veio para que o corpo do pecado fosse desfeito. O que é o corpo do pecado? Será que o corpo do pecado seria o fato da gente crer em Cristo? Da gente nascer de novo e agora eu não peco nunca mais, ou eu não sinto mais vontade de pecar, agora eu sou um super crente? Acima das circunstâncias, não sinto mais tentação. Será que seria isso o corpo do pecado? No primeiro culto eu dei um exemplo, que uma vez, algum tempo atrás, eu fui lá na tarefa de matar um rato. Não sei se quem aqui já fez isso, mas quem fez também não vai querer falar, né? Não vai querer pagar esse mico, né? Fui lá, matei lá o rato, aí daqui a pouco eu falei, tá morto, né? Beleza. Fui lá, peguei a pá, peguei a vassoura. Quando eu volto, cadê o rato? Mas estava morto.
Mas acho que ficou mal morto, né, Igor? Mal morto, alguma coisa assim, porque ele sobreviveu, ele saiu dali. Quando Paulo ele fala do corpo do pecado, ele fala que Jesus ele pagou o preço na cruz, que esse evangelho, que é o tesouro de Deus, que ele nos deu, está dentro de nós. Nós somos novas criaturas, mas cuidado com a carne. Nós não devemos ficar testando a carne. Vou lá numa balada, agora sou crente, sou filho de Deus, eu posso ir para a balada. Eu posso beber, eu posso estar na roda dos escarnecedores, porque isso não seria o evangelho de Jesus. Não brinque com a sua carne. Você está ali no Instagram, aparece um vídeo de alguém ali nu, você vai ficar vendo, sou crente, o corpo do pecado foi desfeito, posso ver. Interpretação completamente errada. Porque como aquele rato, que eu não sei até hoje onde ele está, deve estar vivo até hoje, já deve estar com uns 30 anos. A carne, a qualquer momento, pode vir e nos levar por um caminho que não é o propósito de Deus para as nossas vidas. E Deus tem o melhor para a nossa existência. O Senhor quer que nós, como filhos, aprendamos a depender dEle. A depender do fluir do Espírito Santo em nossas vidas, para que nós não sejamos pessoas, como eu disse, levadas por circunstâncias, pessoas que diante das situações adversas abaixam a cabeça. Tem crente que é mais negativo do que o ateu. O ateu está lá acreditando que pode conseguir, que a vida vai melhorar, e o crente, não, só quando Jesus voltar, não, eu vou morrer. Nossa, tem crente que, se você falar com ele 1 minuto, você desanima. É crente mesmo? Dá até desânimo. Não é isso que nós vemos no Evangelho de Jesus. O que nós percebemos no Evangelho de Jesus é o Evangelho da fé. É o Evangelho do poder de Deus. É o fato de Deus, no tempo presente, atuando em nossas vidas e fazendo com que nós sejamos pessoas completamente livres, porque a palavra diz que onde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. E essa liberdade para a qual Deus nos chama e para a qual o caminho onde Ele nos leva é uma liberdade onde nós não temos medo nem mesmo da morte. Nem mesmo da morte. O crente não tem medo. Porque esse tesouro que está dentro do vaso de barro, um dia vai fazer com que, independentemente de quando nós partirmos, nós estaremos no lugar que Deus tem para a nossa vida. Mas a grande verdade é que tem muito crente andando aí pela vida, com cabeça baixa, parecendo um andarilho, parecendo um mendigo espiritual, vivendo longe do propósito de Deus para a vida dele. Como que esse cristão ele vai ajudar alguém, sendo que ele precisa de ajuda? Você já viu alguém conduzindo um visual, a pessoa que tem uma deficiência? A pessoa conduz aquela pessoa por um caminho ali, onde não tem piso tátil, para um caminho correto, para que ela não caia num buraco. Agora, como é que o crente vai trazer uma palavra de salvação, uma palavra de vida para a pessoa se ele não anda dentro do propósito de Deus para a existência dele? O apóstolo, ele nos chama a atenção para o fato de que nós devemos trazer em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne, em nosso corpo. Até quando vamos ficar anos e anos na igreja e não vamos aprender a depender do Espírito Santo? Presos em pornografia, tem crente viciado, ia falar viciado em droga, não é para tanto, né? Vai saber. Bebe, preso nos prazeres do dia a dia. E eu digo que alguém que vive assim é alguém que não teve conhecimento a respeito do Evangelho de Cristo. E não adianta vir para a igreja todos os domingos. E agora que tem 2 cultos, eu vou ficar nos 2 cultos porque eu vou ficar mais santa ainda. Pode ficar nos 3. Se nós não tivermos uma responsabilidade diante desse Evangelho, desse tesouro em vaso de barro, para viver de acordo com o Evangelho de Jesus, nós não estaremos vivendo aquilo, o melhor que Deus tem para as nossas vidas. E o Evangelho
é o poder de Deus. É o dinamite. É aquilo que no original quer dizer poder para operar milagres, para trazer solução. Nós não andaremos de cabeça baixa, porque não é esse o evangelho que Jesus veio trazer. Não é. Nenhum dos nossos traumas, do nosso passado, da nossa vida, absolutamente nada na nossa vida, pode fazer com que nós fiquemos longe do propósito de Deus. Porque quando isso acontece, é porque nós não estamos vivendo de acordo com o Espírito Santo. A gente precisa aprender a fluir dentro do mover do Espírito Santo, porque Ele quer nos conduzir por sendas direitas, para que nós, como filhos, possamos andar sempre no melhor de Deus. Eu quero ler com vocês aqui um exemplo disso. Quando o apóstolo Paulo, ele está na cidade de Listra, em Atos capítulo 14. Em Atos 14, a palavra fala que o apóstolo Paulo, ele está em Listra, e ali o texto fala que havia naquela cidade um homem paralítico. Isso está no versículo 8 do capítulo 14. Ele era paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca na vida dele ele tinha andado. Desde a infância dele, ele nasceu com aquela sentença sobre a vida dele. Aleijado. Possivelmente alguém já havia chegado nele, conversado com ele, falado para ele que ele ia viver daquela maneira a vida inteira. Talvez ele cresceu ouvindo isso. Pensamentos limitadores, pensamentos que o aprisionavam naquela situação. Mas o texto diz que o apóstolo Paulo está ali e ele está pregando o quê? O evangelho. E fala também que no versículo 9, que ele ouvira Paulo falar. O que Paulo falava, como eu disse? Ele pregava o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é o poder de Deus. É o poder que quebra grilhões. É o dinamite que destrói barreiras. É a capacidade que faz por nós aquilo que nós, por nós mesmos, a gente não consegue fazer. Mas a gente precisa ter a fé em nosso coração de que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Ou a gente faz isso, ou a gente vai estar sempre andando numa meninice espiritual, a gente não vai estar dentro do propósito de Deus. No último PG que teve, eu estava na casa do diácono Edgar e da Cíntia, e ali a gente estava comentando que a gente, na Igreja Batista, a gente crê em milagres, a gente cresce ouvindo isso. Eu tenho certeza que se eu chegasse em qualquer crente aqui e perguntasse: você crê em milagres? Com certeza, você crê em milagres? Todos aqui vão falar sim, eu creio. Aí a gente refletiu ali que o que faz a diferença, ou às vezes o que determina com que muitas igrejas que creem na palavra, que leem a palavra, que estudam a palavra muito, a diferença na verdade não está no fato do conhecimento intelectual, porque conhecimento intelectual a gente tem, e bastante. Mas a grande questão é aquilo que está escrito. O conhecimento mata, a letra mata, mas é o Espírito quem vivifica. O Senhor quer nos levar por novos caminhos para que nós vivamos a palavra dEle na nossa vida. Que nós saibamos a palavra não somente na teoria, mas para que nós comecemos a praticar o Evangelho de Jesus. Que é como um rio que flui para trazer solução para os nossos problemas. Porque tudo aquilo que acontece sobre nós não é maior do que o poder de Deus. Quando nós aprendemos e cremos que para Deus, o Deus que nós servimos, de fato, não haverá impossíveis. Às vezes eu fico pensando assim, a gente professa que a gente crê no Deus, a gente canta isso, né? A gente crê no Deus do impossível, a gente
nós levantamos as nossas mãos, nós sabemos que Deus criou o universo inteiro, não é verdade? Todos os dias ali aparece o sol, à noite a lua, as estações. Nós sabemos que Deus é poderoso, mas quando nós estamos no meio de uma tormenta, no meio de uma tempestade, é mais fácil a gente olhar para as circunstâncias do que a gente crer na palavra de Deus. E não é esse o caminho pelo qual o Senhor quer nos levar. O Senhor quer nos levar como filhos a realmente a viver da seguinte maneira: andar não por vista, mas andar por fé. E andar por fé é andar independentemente ou acima das circunstâncias que vêm sobre nós. Porque o crente é aquele que professa a palavra de Cristo, o Evangelho de Deus. E aqui nesse texto, o apóstolo Paulo está ali pregando o Evangelho. E quando aquele homem ouve a palavra, o apóstolo Paulo, ele percebe que aquele homem tinha fé para ser curado. E quando ele percebe isso, ele diz em alta voz àquele homem: levante-se, fique em pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. Sabe por quê? Porque ele ouviu o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, ele chega até nós para que, como eu falava, coisas que nós ouvimos desde a vida inteira que a gente não poderia fazer, ele tem uma resposta e uma solução, no sentido de que aquilo que era impossível acontece, mas está na nossa fé, na nossa capacidade de verdadeiramente olhar para as circunstâncias e saber que, além das circunstâncias, maior é o poder daquele Deus que criou o universo inteiro. Só que quando a gente está diante de uma situação adversa, é muito mais fácil a gente olhar para as circunstâncias. A gente está aqui, não sei quantos aqui estiveram no meio daquela tempestade que teve, que até impediu mesmo que nós tivéssemos dogmática, que parecia um rio aqui na frente. É árvore caindo, parecia o fim do mundo, na verdade. Estava andando ali, subindo, passei em frente ao Mercado Violeta, não conseguia enxergar a rua para entrar à esquerda. Carro ligado aí, o limpador ao máximo, mas não era suficiente. Eu calculei mais ou menos, eu acho que é aqui. Entrei, quase que a roda ainda passa por cima da calçada ali. É quando as tormentas vêm sobre as nossas vidas que nós precisamos confiar no Deus que a gente crê. Só que quando está no meio da tempestade, está num céu completamente cinza, você olha lá na direção do Pico do Jaraguá e você fala: não, eu sei que o Pico do Jaraguá está lá. Ele não saiu de lá só porque está nublado. Mas quando nós estamos diante de situações que exigem a nossa fé, por mais que a gente diga que nós cremos em Deus, às vezes a gente tem a tendência de balançar, mas Deus quer nos levar por um novo caminho, porque nós precisamos ter uma resposta primeiramente para nós, para que nós possamos também abençoar outras pessoas. E o que tem de gente aí tentando se matar? O que tem de gente desesperado? O que tem de pessoas procurando a resposta que está nesse evangelho, nesse tesouro em vaso de barro que está dentro de mim e que está dentro de você? Só que não adianta a gente ter um tesouro e a gente não viver de acordo com ele. É verdade que muitos vão chegar ali no céu, a porta vai estar ali, né? A gente sabe que vão ter aqueles que vão entrar meio que chamuscado ali, porque as obras vão se queimar e vai cair ali, parecendo aquele frango quando você coloca ele no fogo para tirar as penas. Algumas pessoas vão entrar no céu desse jeito. Ah, entrei no céu pelo menos. Esse não é o propósito de Deus para nós. Deus não tem só o céu para nós. Ele quer que nós, nesse tempo presente, a gente aprenda a andar de acordo com a luz do Evangelho. Porque está escrito que o Senhor, Ele iluminou em nossos corações o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E Ele é a imagem do próprio Deus que veio até nós. Aquilo que os anjos, eles olham, atentam muito bem, a palavra fala que Deus, Ele fez por nós o Evangelho. O Evangelho é a solução para nos arrancar do pecado,
nos arrancar de nós mesmos e nos colocar em comunhão vital novamente com o Deus Criador. Esse é o Evangelho, o poder de Deus. E a palavra fala que quando aquele homem foi curado, o sacerdote daquela cidade, o sacerdote de Zeus, vai lá, ele pega ali flores, ele pega bois, ele quer matar e fazer com que sacrifícios fossem oferecidos para Paulo e Barnabé. São deuses que vieram até nós porque eles curaram um paralítico. Olha, eles curaram, eles têm poder. Eles podem fazer coisas aqui sobrenaturais, então vamos adorá-los. Mas Paulo olha para eles e diz assim: nós somos homens como vocês. E ele volta a atenção para o Evangelho de Deus, porque ele diz assim: o que eu fiz aqui foi apenas pregar a boa notícia, pregar o Evangelho. E esse Evangelho, nós temos ele também. Temos ou não temos? Nós temos esse tesouro. E por isso, a manifestação sobrenatural do poder de Deus que esteve ali, por meio das mãos do apóstolo Paulo, ela está à nossa disposição, para que esse tesouro, no vaso de barro, que é o nosso corpo, com todas as nossas limitações. Eu sei que muitas pessoas olhariam no espelho e diriam: mas eu não posso fazer nada, eu sou fraco. Esse não é o propósito de Deus para nós, porque Ele veio nos renovar, Ele veio fazer com que nós sejamos a cada dia mais transformados. O corpo vai envelhecendo, mas a gente vai se renovando, a gente vai ficando cada vez mais parecido com o Filho de Deus, porque esse é o propósito de Deus para nós. Ele entregou o Filho em nosso lugar. Se Ele deu o Filho, como Ele não daria também todas as coisas? Às vezes a gente tem um complexo de inferioridade, de pensar que Deus, Ele não quer fazer as coisas por nós, Ele não quer responder às nossas orações, Ele não quer operar milagres, mas a grande verdade é que nós não chamamos a responsabilidade para nós mesmos, porque a grande verdade é que Deus já fez por nós tudo aquilo que Ele poderia fazer. Ele já deu o Filho dele. O que falta Ele entregar? Sabe o que falta para a gente? Simplesmente a fé. Fé simples na palavra de Deus. Acreditar que aquilo que Deus disse, de fato é verdade. Romanos 10:17 nos diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação da palavra de Cristo. E a gente precisa crer que essa palavra é verdadeira. A gente precisa colocar em prática no meio da tormenta, no meio das situações adversas, crer que Deus é poderoso para atuar na nossa vida, para transformar a nossa vida, agir onde o ser humano não consegue agir. No último PG, a irmã Ana deu um testemunho que o filho dela estava muito ruim quando nasceu, estava na UTI. E os médicos chegaram e falaram assim: mãe, se despede aí do teu filho, porque daqui ele não vai sair. Não sei quantos estavam lá no PG, o último, lá na casa do irmão Edgar, da irmã Cíntia. Ele não vai sair, daqui ele vai morrer, porque não tem como. Ele não consegue urinar, não consegue, está numa situação muito difícil, os órgãos não estão funcionando, então ele vai morrer, então já se despede aí. E às vezes, nas nossas vidas, a gente se depara também com situações muito parecidas. E a irmã, eu nem pedi permissão para ela para contar o testemunho, né? Talvez ela vai querer me cobrar os direitos autorais. Aí eu vou contratar um advogado para me defender. Aí a irmã sai dali daquele hospital, ela entra numa igreja e ali ela recebe uma palavra profética, porque Deus se manifesta por meio dos dons. Amém? E todos aqui creem nisso, porque senão não vai entrar no PG, né? É o que a gente tem aprendido. Ela recebeu ali uma palavra profética dizendo para ela assim, ela estava lá atrás chorando, lá no último banco, num lugar onde ninguém nem veria. Lá da frente o pregador disse assim: ei, você, aí atrás. Ela olhou assim: é você mesmo. Ela pegou, ouviu, começou a olhar para ele.
E ele disse assim: essa enfermidade aí não é para a morte. Seu filho, ele vai viver. Ele vai sair daquele hospital. E ela creu na palavra. A diferença está no fato da gente crer. Porque quando a gente crer, Deus opera os sinais. Deus não tem nenhuma falta de poder. Todo o poder está nele. Sobre Jesus foi dado o Espírito sem medida. Todo o poder opera em Jesus de Nazaré. Ele nos representa, é um homem ao lado direito do trono de Deus. Ele disse: quando eu subir, peçam em meu nome, porque eu mesmo vou fazer. Porque quando ele estava aqui presente, o pessoal ficava desesperado, está ali a tormenta naquele barco, chama: Jesus, Jesus, você quer morrer afogado? Não, então, por favor, para o vento. Mas Jesus agora está ao lado de Deus e ele disse assim: peçam em meu nome. Porque quando você pede em nome de Jesus, o sentido daquele texto no original quer dizer que é como se o próprio Jesus estivesse pedindo algo para Deus. Então, Deus sempre ouve a Jesus. É óbvio que nós estamos aqui falando de pessoas que vivem o Evangelho de Deus. Aqueles que trazem no corpo a morte de Jesus para que a vida se manifeste. Porque lá no começo do texto nós vimos que Paulo, depois que ele recebe esse Evangelho, ele renuncia às coisas vergonhosas, os pecados. Viver preso pelo pecado, preso por mentira, por imoralidade, é coisa de gente que não é crente. Não é o propósito de Deus para nós. O apóstolo Paulo falou assim: eu renuncio. Então, eu estou partindo do ponto de vista aqui, que a pessoa está vivendo o Evangelho de Jesus. Não é por obras, é sim pela graça de Deus. É pela graça. Mas a pessoa viverá de acordo com aquilo que nós aprendemos no semestre passado. Viver em santidade. Ainda assim continua sendo pela graça de Deus. Não é pelas nossas obras ou por nossa santidade. Mas ainda assim, quando alguém ora em nome de Jesus, alguém que crê, o Filho de Deus, é como se Jesus estivesse pedindo ao Pai: Pai, me dá isso. E o Pai sempre ouve a Jesus. E é a vontade de Deus também nos ouvir. Quando nós oramos em nome de Jesus. Não é falar o nome de Jesus como um papagaio fala. Se você ensinar um papagaio a falar Jesus, ele vai falar. Ele fala. Mas é saber quem nós somos. Até quando a gente vai ficar margeando o Evangelho sem adentrar nele, sem saber quem nós somos em Cristo. E sabendo disso, nós podemos então exercer a nossa autoridade como filhos de Deus. Porque o apóstolo Paulo disse: eu sou homem como vocês. Ou seja, o que eu fiz, se vocês também tivessem esse tesouro em vaso de barro dentro de vocês, vocês fariam a mesma coisa. E tanto é verdade que Jesus disse: quando eu subir ao Pai, vocês farão coisas maiores, porque eu estarei ao lado do Pai. Agora nós cremos nisso ou nós vamos andar pelas circunstâncias adversas, baixando a nossa cabeça quando a tempestade vem sobre nós? Achando que a gente não consegue fazer, eu não vou conseguir. A gente não crê na palavra, a gente canta a palavra, mas na hora de colocar a nossa fé em movimento, às vezes a gente não vive aquilo que a gente crê. Mas isso é coisa do passado, porque a partir de hoje a gente vai andar nesse espírito de fé. O espírito que o apóstolo Paulo no final do texto diz: crie, por isso falei. Nós cremos e por isso também nós falamos. Nós professamos a palavra de Cristo, nós cremos no Deus do sobrenatural. O Deus que opera em nossas vidas e faz o impossível. Nada contra médico, nem psicólogo, nem pessoal da enfermagem, tá? Nada contra, mas às vezes o médico, ele fala uma coisa, como falou para a irmã Ana, e a última palavra não é do médico, a última palavra é de Deus. Quem diz se vai ter jeito ou não, não é o profissional, o psicólogo, o filósofo, nem o padeiro. Quem diz é Deus. É Ele quem vai dizer. É dele que eu quero ouvir a última palavra. É esse o espírito de fé que me move e me leva como filho de Deus a andar acima das circunstâncias. Jesus, como eu disse, está ao lado de Deus. Se nós estivéssemos agora num barco, não seria Ele quem iria ali fazer o vento para... Deus chamaria cada um de nós aqui para exercer a nossa autoridade como filho diante da tormenta. E nada é impossível àquele que crê. E para finalizar, enquanto eu peço que vocês, em espírito de oração, fechem
os seus olhos. Eu quero, em nome de Jesus, pela fé no verdadeiro Evangelho, agora dar uma oportunidade a quem está aqui e passa por alguma situação impossível de se resolver, situação difícil. Se você consegue, pelas suas próprias forças, resolver esse problema que você tem, essa situação adversa, você não precisa vir aqui não, mas se você precisa da operação do poder de Deus, dê um passo de fé e venha aqui à frente, que nós vamos orar. E cremos que Deus, o Deus poderoso, o Deus que cumpre a sua palavra nos dias de hoje, Ele é o Deus do sobrenatural e Ele vai trazer à existência aquilo que não existe. Vem à frente, não fica com vergonha não. Vergonha a gente tem quando a gente faz coisas erradas, quando a gente crê em Deus, quando a gente dá um passo de fé no mundo espiritual, isso é honrado diante de Deus. E aqui eu não vou nem pedir para que você diga o que te trouxe aqui à frente, não precisa, você sabe, está dentro do seu coração. A única coisa que você precisa fazer é crer que esse Evangelho que nós estamos pregando, o Evangelho de Jesus, ele é o poder de Deus, ele é o dinamite que vai agir na situação da tua vida que você acha difícil. Se tiver alguém aí que está aí ainda sentado aí, que está com vergonha, olha, vem para frente. Vem, em nome de Jesus. Não permita que um receio impeça que Deus, por meio do seu Espírito, opere na sua vida. Não sou eu não, é Jesus. A força não está em nós, o poder não está em nós, o poder é inteiramente de Deus. A gente apenas crer no poder do Evangelho de Jesus Cristo, esse Evangelho transformador. E nesse momento nós vamos aqui orar e pedir a manifestação do poder de Deus em nossas vidas, e eu tenho certeza que milagres simplesmente acompanharão aqueles que crerem. Quem garante isso é a palavra de Deus. Então, Deus, sobre a sua palavra, meu Pai, é que nós estamos aqui, é que nós demos esse passo de fé, é que cada irmão saiu de onde estava com coragem e veio aqui à frente, Senhor. Isso significa apenas uma coisa, é que nós cremos somente em Ti, em todo o Seu poder. É que nós professamos com a nossa boca que nós cremos no Evangelho, mas nós também estamos dando um passo de fé em Tua direção, Senhor. Porque nós não queremos viver um Evangelho de teoria, nós queremos viver um Evangelho onde há manifestação do Teu poder sobrenatural em nossas vidas, Senhor. Que nós aprendemos nessa noite, que nós recebemos esse tesouro e ele está em vaso de barro, e esse tesouro é o Evangelho de Jesus. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos diante da Tua presença nesse momento, Pai, cada irmão que está aqui à frente, e nós pedimos, Deus, a Tua manifestação sobre cada vida. Antes que a boca se abra, cada um aqui sabe o que leva no coração, e cada um poderá testemunhar diante da igreja o poder e a manifestação do poder de Deus. Então eu te peço, Senhor, coloca a Tua mão sobre cada vida aqui. Coloca a Tua mão para fazer com que aquilo que é impossível aos nossos olhos venha à existência. Crendo no Evangelho do Senhor, no Evangelho do Deus Todo-Poderoso, aquele que chama à existência aquilo que não existe. Pai, eu já te agradeço pela manifestação do Teu poder na vida de cada irmão que está aqui, Senhor. Toca, Deus, cada um. Espírito Santo, se manifesta aqui, em cada vida. Traga, Senhor, o Teu poder. Traga a libertação, a solução para aquilo que seria difícil, aquilo que foi desenganado por médico,
aquilo que as pessoas pessimistas falaram que não seria possível. Senhor, nós apresentamos aqui na Tua presença e nós nos rendemos diante do Teu poderoso Evangelho, Pai. E eu te peço que a manifestação do Teu poder passe sobre a cabeça aqui, Senhor Deus, e o corpo de cada irmão que está aqui à frente. Nós nos rendemos, Pai, diante da Tua palavra, porque ela é verdadeira, porque o Teu poder é real. O Deus que criou os céus, Todo-Poderoso, Ele passa aqui, trazendo a existência, a solução para tudo aquilo que nós achávamos difícil, impossível de acontecer. Então eu te adoro, Pai. Eu te agradeço pela Sua graça, pelo Teu poder e pela manifestação do Teu Espírito entre nós. E oro sempre em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palma ao Senhor. Podem se assentar em nome de Jesus. E creia que o Senhor cumprirá na sua vida a sua palavra, porque Ele não é homem nem filho de homem para que minta nem se arrependa.